A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, um programa sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje estaremos entrevistando uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, que vai nos falar sobre o Sábado Solidário também. Vamos começar a nossa entrevista. Bom dia, Padre José Augusto Carneiro, ou melhor, chamando assim, ninguém conhece. Então nós vamos começar de novo. Bom dia, Padre Jaque. Já que está, deixa ficar. Bom dia, uma alegria muito grande. Olha, quase todo sábado, quando eu venho gravar o programa do domingo, né? Venho chegando aqui na rádio, com o rádio ligado da Imperial, ouvindo o programa Nós Servimos, do Lions Petrópolis Quitandinha. Quantos trabalhos já fizemos juntos, né? Não só na Catedral, mas até agora lá em Nogueira também. Exatamente. Então, e é um prazer sempre estarmos juntos, dividindo aí os nossos trabalhos, o nosso voluntariado, através do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Padre Jaque, como você sentiu a vocação sacerdotal? Bom, desde pequeno eu sempre fui muito voltado para as coisas da fé. Eu lembro que eu morava lá no Carangola de Vimo, aquele tempo em que a gente brincava muito na terra, né? Corria bastante. Que se brincava, pois né? Pois é. E aí tocava o sino da capelinha do Divino Espírito Santo. Eu, às vezes, assim, sem tomar banho, sem nada, eu enfiava o sapato no pé e corria para a igreja, porque eu ficava encantado com as ladainhas, sobretudo com as coroações de Nossa Senhora. E naquele tempo eu tinha uma frustração enorme, que eles nunca deixavam os meninos se vestirem de anjo. Anjo era coisa só de mulher. Hoje em dia os meninos também participam, né? Certo. Então comecei ali. Depois eu fui estudar no 3º e 4º ano do antigo primário, na Escola Gratuita Santo Antônio, no Alto da Serra. Foi minha professora, a irmã Maria Leônia, irmã da Congregação das Franciscanas do Sagrado Coração de Jesus, que hoje ainda mantém uma casa de formação no Quarteirão Brasileiro. E a irmã Leônia era uma professora excelente, mas, acima de tudo, uma religiosa excelente. Então ela falava da vida dos santos e nos encantava. E aí, um dia, uma semana, ela pegou 3 alunos e durante a semana toda ela ia conversando conosco sobre vocação. Quando chegou na sexta-feira, na hora do recreio, ali no pátio da igreja de Santo Antônio do Alto da Serra, que tinha uns ciprestes enormes ali na frente, ali perto de um daqueles ciprestes, ela falou comigo assim, eu não era o Jaque ainda, o Jaque foi nome profissional que surgiu depois. Seu Augusto, eu notei que você ficou muito preocupado com esse negócio de ir para o seminário, mas fica tranquilo, que você é muito pequeno, você não vai agora. Aí apertou meu braço e disse, mas eu tenho certeza que você vai ser padre um dia. Os anjos disseram amém, o tempo passou, aí namoradinha de colégio, aquela coisa toda, a vida profissional. Aí eu fui tocando a vida, já estava na Rádio Imperial, no Diário de Petrópolis. Quando também, já fazendo faculdade, eu fui participar de um encontro universitário, a 3ª jornada de Shalom. E lá eu já sem preocupação nenhuma, porque nos outros encontros do Movimento Semente e de Cursilho eu tinha a responsabilidade como dirigente de ver como as coisas estavam acontecendo, naquele eu pude pensar em mim. E o Monsenhor Pestana, que depois se tornou o bispo de Anápolis, ele fez uma palestra no sábado à tarde sobre os sacramentos e terminou com o sacramento da ordem e lendo uma página, Oração de um Sacerdote numa Tarde de Domingo, do Michel Coste. Eu ouvi aquilo e falei, será que é disso que eu tenho medo? Eu me sentia chamado para o sacerdócio, mas sempre achava que não era para mim, que era para os outros. Saí dali, nós fomos para a visita ao Santíssimo, na capelinha, lá hoje o educandário Bom Jesus, Menino Jesus, lá de Itaipava, lá que aconteciam os cursilhos, os encontros, né? Certo. Aí eu lá naquela visita ao Santíssimo, ali eu senti o chamado forte mesmo.
A partir dali, eu já saí dali querendo... Então, decidido, querendo me informar melhor, pelo menos achando que o sacerdócio era para mim também. Porque eu já tinha 2 colegas de AP, de atividades na igreja, o Amauri Ferreira, que hoje é padre em São Paulo, e o Adilson Manuel de Assunção, daqui de Petrópolis, de Quitandinha, que é padre lá em Teresópolis. E eles já falavam ir para o seminário. E eu não, tá bom, vou rezar por vocês, mas o meu sacerdócio é outro. Chegou a minha hora, não teve jeito. Aliás, o Monsenhor Pestana foi quem me casou. É mesmo, né? Ele teve uma presença. Foi professor da minha mulher na faculdade. E ela realmente disse, eu quero que o Monsenhor Pestana celebre o nosso casamento. Era uma pessoa fantástica. Convidamos, ele foi uma pessoa muito legal. Onde você fez os estudos para padre? Bom, quando a gente já chega no seminário com o ensino médio de hoje pronto, nós então temos o curso de filosofia, que foi feito no próprio seminário, hoje os alunos estudam na UCP, e o de teologia, naquele tempo todos os candidatos da diocese faziam no Mosteiro de São Bento, no Rio. No Rio. Então eu fiz filosofia no seminário de Corrêa e teologia no Mosteiro de São Bento, no Rio. Certo. Quando que você se ordenou padre? No dia 9 de dezembro de 1984, a celebração começou às 4 horas da tarde na Catedral. 32 anos. Beleza. Completei no dia 9, 32 anos. Quais os maiores desafios que você encontrou na formação da sua vida religiosa? Primeiro, olha, desde o 2º ano ginasial, eu tive que trabalhar de dia e estudar de noite. Então, era aquele vício de quase todo estudante, passar com a nota mínima. No seminário eu fui aprender a buscar o conhecimento máximo. E nós estudamos num tempo que não tinha as facilidades que o pessoal tem hoje. É verdade. Houve um tempo que nós éramos 8 alunos de filosofia e nós só tínhamos um livro na biblioteca do seminário, um livro sobre cada tema para fazer as pesquisas, aquela coisa toda. E no seminário também, como, por exemplo, eu entrei no seminário com 31 anos, era dono do meu nariz, como se diz popularmente. E entrei naquela coisa, você tem que... Às vezes eu queria ir a Correias para comprar uma pasta de dente, eu tinha que procurar o reitor para pedir autorização para poder ir. Então eu tive que reorganizar todo o meu modo de viver, né? A disciplina, os trabalhos comunitários. Um mês você estava lavando banheiro, outro mês você estava varrendo varanda, outro mês você estava lavando a louça do jantar. Então, outro mês você era o cineteiro, você tinha que acordar mais cedo do que os outros para acordar os outros. Então essa adaptação toda foi muito bonita, mas foi empenhativa. Exato. Muito legal. Quando veio a ser padre em Petrópolis e para onde que você foi designado inicialmente? Bom, a minha primeira paróquia foi a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Bemposta, a região onde eu nasci, mas que nunca tinha morado ali no centro de Bemposta, né? Ali foi a minha primeira paróquia, fiquei 5 anos em Bemposta. Dali, Dom Veloso me trouxe então para a catedral. Dom Veloso foi o bispo que me ordenou padre, Dom Sintra me ordenou diácono, Dom Veloso me ordenou padre, e 5 anos depois que eu estava em Bemposta, ele me trouxe para a catedral, onde eu fiquei 25 anos. 25 anos na catedral? 25 anos. Comprovadamente, o pároco com maior tempo de paroquiado. Certo. Você sempre foi um padre muito conceituado dentro da nossa diocese, com várias atividades eclesiásticas e também no meio social. A que se deve isso, Jaque? É porque eu trabalhei muito tempo nos meios de comunicação, né? Eu comecei na antiga Folha de Petrópolis, um jornalzinho que saía aos sábados, do Renato Pessoa. Do Renato Pessoa, também trabalhei ali. Então trabalhei, eu ali não era profissional, ali eu era colaborador. Engraçado que tinha uma coluna que falava sobre rádio. Rádio Informa Jamo, J-A-M-O. E só meti o pau, porque tinha as 2 rádios de Petrópolis, a Difusora Imperial, e eu acompanhava tudo e só meti o pau. Eu encontrava com o Renato e disse, mas a pessoa que faz essa coluna não sabe só sabe falar mal. Aí um dia ele me encontrou e falou assim, quero ver se você sabe fazer melhor, a partir de semana que vem a coluna é sua. Eu levei um susto, mas aceitei. E aí comecei a fazer a coluna.
Aí o Diário de Petrópolis estava se desenvolvendo, aquela coisa toda, era o Botelho, que era o Arinos Afonso Botelho, que era o diretor, e mandou me chamar, aí me convidou para me contratar no Diário, já com carteira assinada. Aí eu comecei a escrever sobre rádio, clubes e promoções. Então ia fazendo as colunas e aos domingos eu fazia uma página especial. Uma vez era reportagem sobre cultura, artes, outras vezes era decoração, saúde e tal. E aí depois, quando a colunista social era a Mitz, a Vera de Castro, que escrevia com o nome de Mitz, ela saiu do jornal. Então de sábado para segunda, quando foi segunda-feira, já me transformaram em colunista social. Aí então é que surgiu a coluna Jaque Especial. Uhum. Depois era o Jaque Especial da Rádio Imperial e do Diário de Petrópolis. Então, por todo esse trabalho... Mas você também trabalhou no Jornal de Petrópolis. Jornal de Petrópolis eu fui colaborador. E jornal de o Fluminense de Niterói, eu cheguei a ser até o correspondente aqui, né? Eu também trabalhei com o Cavalcante no Fluminense. E também eu comecei já pela Rádio Imperial a fazer a festa de personalidades petropolitanas, fazia Charme Miguel de Petrópolis, aí já fazia Jogos Infantis da Primavera, Festival de Teatro Infantil. Então sempre estive nesse meio de comunicação e de atividades também, né? Uhum. E aí eu aproveitei esse know-how para levar também para os trabalhos pastorais. Perfeito. Já como que você vê a Igreja Católica em Petrópolis? Primeiro, uma liderança nós tivemos excelentes bispos, né? Mas o Dom Filipe Santoro já alavancou muita coisa aqui. E depois agora com a presença de Dom Gregório Paixão, que tem movimentado. Dom Gregório é impressionante, eu não sei como é que ele arranja tempo para fazer tudo que ele faz. E ainda me deu uma entrevista aqui que foi muito boa, foi excelente a entrevista dele, que olha, ele é uma pessoa especial, para esse bispo, né? Você fica até com vergonha, se você não trabalhar muito, né? Porque ele realmente é a pessoa que motiva, né? Ele motiva, cobra, mas sabe cobrar, ele cobra motivando, né? E então eu vejo a igreja muito atuante, muito presente, enfrentando as dificuldades que todos nós enfrentamos, né? A parte administrativa é o grande peso da vida sacerdotal. Embora tenhamos muitos leigos, os conselhos cada vez mais organizados para auxiliar o pároco, mas o que mais nos desgasta é o lado administrativo. O lado pastoral, graças a Deus, nós temos padres muito dedicados, muitas pastorais que vão se organizando, se fundamentando bem. A igreja hoje tem muitos documentos que nos ajudam bastante também. Eu vejo a igreja muito presente, até porque desde o tempo de Dom Sintra que criou esse convênio da Mitra com a municipalidade. Hoje são 29 prédios das paróquias cedidos para as escolas paroquiais. E essa atividade é tão importante, né, Padre? Muito. Imagina se a prefeitura tivesse que pagar o aluguel desses 29 prédios ou construí-los. Quantas exatamente. Crianças ficariam sem educação? Ah, sim, isso não resta a menor dúvida. Fora as outras salas que são cedidas para postos médicos, para outras coisas, né? Exato. Então, a participação da igreja é muito fundamental, da Mitra principalmente. Sim, sim. Né? Porque a Mitra é o órgão que oficializa tudo isso. Né? Exatamente, né? Como é a sua ligação com os demais líderes das diversas igrejas em Petrópolis? Muito boa. Eu sei que você tem um acesso muito bom aos demais pastores, etc. Olha, quando eu estava na catedral, por algumas vezes, eu participei da equipe que organizou a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Então eu tive sempre um contato muito bom com o pastor Elton, da Igreja Luterana. Uhum. Também na época atuavam conosco os pastores da Igreja Anglicana. Eles não ficavam muito em Petrópolis, mas vinham mais para a região de Araras. Né? Eu tenho um primo que faleceu recentemente, o pastor Luiz Moraes, da Igreja Metodista. Então, através dele, eu sempre tive um contato muito bom também com a Igreja Metodista. E nunca tive dificuldade com ninguém, não. Pelo contrário. É claro que, às vezes, por estarmos cada um trabalhando numa área, não tínhamos, assim, tantas coisas juntos. Mas todas as vezes que estávamos juntos, sempre nos dávamos muito bem. Perfeito. Quando você assumiu como pároco da Catedral de Petrópolis, como foi esse desafio? Porque realmente
Eu acho que ser pároco da Catedral São Pedro de Alcântara, que é a nossa matriz, é a nossa igreja principal, eu acho que é uma responsabilidade, é um desafio, né? Acontece o seguinte, no seminário nós brincávamos que catedral não é prêmio, é castigo. Até porque, na verdade, a catedral é a igreja do bispo. Ela congrega todas as demais igrejas. Eu costumava brincar dizendo assim, que o pároco da catedral é o caseiro do bispo. É verdade. Quer dizer, ele tem que cuidar da casa. Quando chega o dono da casa, ele se coloca em segundo plano e o dono da casa assume. E aí, o que acontece é o seguinte, além de ser a catedral da diocese, é a matriz da paróquia de São Pedro de Alcântara. Exato. Uma coisa é ser o pároco de São Pedro de Alcântara, cuidar de todo o trabalho pastoral. Outra coisa é ser o cura da catedral, é aquele que mantém a igreja-mãe da diocese, que tem que estar sempre pronta. Tem uma situação muito delicada na catedral, que por ser patrimônio tombado, tudo você depende do IFAM. Às vezes você fica um ano e meio... Isso é um terror, né? Você fica um ano e meio, como eu fiquei uma vez, eu fiquei um ano e meio dependendo de autorizações para colocar os corrimões na catedral. Todo mundo reclamando que precisava e tal, pessoas idosas que frequentavam, e eu não podia fazer do jeito que eu queria. Aí é patrimônio tombado, aí arranjava o arquiteto, o Dr. Lúcio Ricardo Mendonça Mário, fez o projeto para mim de graça. Depois que estava tudo pronto, entreguei no ele falou, não, mas tem que ter 3 cópias, teve que voltar. E o tempo que se perde com isso. É terrível, realmente. Isso é difícil. Outra coisa, tem que estar aberto ao turismo, porque é ponto cultural, tem ali os mausoléus dos imperadores. Mas nem sempre os visitantes respeitam o espaço como um espaço, para nós, sagrado. Então, o jogo de cintura com tudo isso, isso é difícil. O povo não, o povo é maravilhoso. O povo da paróquia de São Pedro de Alcântara, muito amigo, em momentos assim muito fortes, 25 anos de convivência. Lógico. Momentos fortes, quando perdi primeiro minha mãe de criação, depois meu pai, minha mãe verdadeira, meus próprios momentos assim de problemas de saúde. Então eu tenho uma gratidão muito grande por tantas famílias, por tantas pessoas. Agora, conjugar o ser padre, pároco e administrar a catedral, isso é um desafio grande que o padre Adenilson está indo muito bem, diga-se de passagem. O padre Jacques, qual é a atividade do pároco? As pessoas às vezes não sabem, acham que ser pároco é a mesma coisa que ser um padre comum. Olha, o pároco é aquele que é responsável por todo o trabalho de uma paróquia. Não só dos trabalhos pastorais, ele tem que celebrar, ele tem que atender as confissões, a direção espiritual, ele tem que acompanhar a catequese, a formação das lideranças diversas pastorais e tem que também administrar. Contar o dinheiro, porque, por exemplo, os funcionários fazem isso, os membros de tesouraria fazem isso, mas a responsabilidade jurídica é do pároco, então a gente tem que acompanhar. Pagar as contas, buscar recursos quando os recursos internos não são suficientes. Então, conjugar isso tudo, né? Certo. O trabalho que você desenvolveu na paróquia é reconhecido por todos que frequentam aquela paróquia. Quais as pastorais que você desenvolveu e como foi o seu trabalho no ministério da nossa catedral? Olha, eu procurei todas as pastorais que a paróquia precisava ter, eu procurava fundamentar, saber, pegar os documentos e tudo e trabalhar. Mas aconteceu um momento em que eu me senti assim chamado mesmo por Deus para organizar uma pastoral, que nós demos o nome de Pastoral do Trabalho. Essa Pastoral do Trabalho, com ela, eu fiz aproximadamente 110 bênçãos em lojas, daqui do centro da cidade, da 13 de maio, da Marechal Deodoro, 16 de março. Então era muito bonito, e o grupo da Mãe Peregrina, que naquele tempo era coordenado pela Sueli do Roberto, que todo mundo conhece, eles iam primeiro, marcavam assim 8, 10 lojas. Eu chegava na primeira, botava a túnica e a estola, entrava, conversava com eles, dava a benção e já saía paramentado para outra loja. Então o pessoal encontrava com a gente na calçada, o que é isso? E muita gente ia atrás e participava também. Foi um trabalho muito bonito. No lado da dimensão espiritual é essa, evangelizar também o mundo do trabalho. No lado da dimensão político-social, nós levávamos pessoas para fazer palestras, sobretudo para os alunos da Escola São Pedro de Alcântara, sobre direitos e deveres
dos trabalhadores. Fizemos uma semana de valorização da empregada doméstica, que foi uma experiência fantástica. E então essa pastoral eu estou desenvolvendo mais agora em Nogueira. Já conseguimos fazer essa bênção em 26 estabelecimentos. Em cada um ficamos com uma pessoa responsável. Mensalmente mandamos uma mensagem que ela é distribuída para aqueles funcionários. E também lá estamos nos organizando para começar agora esse lado da capacitação. Sendo que lá a gente já tem um trabalho bem feito há muitos anos, desde o tempo que o Padre Luiz Melo era o pároco de Nogueira, que é o projeto de grão em grão. Lá já tem trabalho, já tem formação de cabeleireiro, de costuras, convênio com o SESC, com várias instituições. E então a pastoral do trabalho é uma pastoral que me encanta muito. E também eu sempre me dediquei ao encontro de casais com Cristo, porque é uma base, né, não só pela santificação da família, mas também porque os encontreiros devem se integrar aos trabalhos pastorais. Exatamente. Mas vamos fazer um intervalozinho, que está na hora aqui do nosso intervalo, voltamos já. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, estamos retornando, hoje entrevistando o Padre Jacques, e vamos falar daqui a pouco sobre o Sábado Solidário, que hoje está de vento em popa, graças a Deus. Padre Jacques, hoje a igreja tem uma presença muito marcante dentro do contexto de uma cidade. Como você encara isso? Bom, a igreja deve estar presente em todos os lugares, porque Jesus, a ordem que ele deu foi essa: ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. Na cidade, onde as pessoas se conhecem mais, as diversas forças devem estar mais interligadas, a igreja tem que estar presente. É claro que, às vezes, por ter o dever de orientar as consciências, nem sempre essa presença é muito bem aceita. Porque a gente não tem que criticar ninguém, mas a gente tem que pregar a verdade. E, às vezes, isso pode incomodar, né? Mas a igreja está presente também do lado dos mais pobres, com seus trabalhos de caridade. E, de um modo geral, a igreja deve estar sempre presente em todos os setores que as portas se abram. E onde não se abre, a gente dá um jeitinho. Lógico, a gente tem que dar um jeito de entrar. Como que você vê a importância do trabalho social que a igreja desenvolve? É primordial, porque São Tiago diz que a fé sem obras é morta, né? Então, a fé que nos manda amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, esse amor ao próximo, ele não pode ficar desligado da realidade. O próximo carente, ele precisa da nossa ajuda concreta. Porque a gente sabe disso, né? A gente vê isso, muitas vezes os governos são ausentes e nós da iniciativa do terceiro setor temos que estar presentes, participando, ajudando, colaborando, dando a nossa participação. Aliás, eu acho que nós estamos aqui na vida, não é por acaso. Claro. Estamos para fazer alguma coisa em benefício do nosso próximo realmente, né? Esse eu acho que é o mistério principal a vida nossa tem que ser desenvolvida dentro da sociedade, num campo mais aberto, num campo geral, procurando sempre auxiliar o próximo, dando um pouco daquilo que a gente tem, que a gente recebe. Quais os planos para a sua paróquia de Santo Antônio e Santo Agostinho, hoje chamada Paróquia de Nogueira, onde você hoje é o pároco? Bom, primeiro que uma paróquia muito bem estruturada, trabalho dos párocos que passaram por lá antes, o Padre Luiz Melo, o que me antecedeu. Aliás, a igreja é uma gracinha, muito bonitinha, né? É um trabalho muito bonito. E tem bastante espaço para se trabalhar. Temos uma creche, a creche Santo Antônio, com 130 crianças, muito bem dirigida pela Ana Paula, a diretora. Tem uma equipe também fantástica. A creche nem me dá muito trabalho, porque a equipe é muito boa.
E temos o projeto de Grão em Grão, também muito bem liderado pela Maria Elisa Cesário Alvim Modiano, uma pessoa muito dedicada. Então, a paróquia de Nogueira é uma paróquia que já funciona muito bem. Mas, como em todo lugar, tem sempre alguma coisa que precisa ser feita, né? Eu tenho trabalhado muito na formação das lideranças. Agora, então, desenvolvendo a pastoral da saúde, nós vamos trabalhar muito o lado psicológico, porque às vezes tem umas lideranças muito boas, mas que se trabalharem um pouquinho alguns aspectos do seu comportamento, da sua personalidade, vão ser melhores ainda. Então, isso a gente está organizando para acontecer agora, né? Temos o Centro Cultural lá também, né? E o Centro Cultural Santo Agostinho é que eu quis ajudar a desenvolver o lado musical da paróquia, então criamos o Campus Nogueira da Escola de Música da UCP. Olha que coisa importante, né? Isso. E nós estamos com um coral já com 16 pessoas, temos toda quarta-feira de 7h30 da noite em diante o canto coral, teclado e violão. E agora estamos lutando para levar violino e flauta. Isso é pago? Então, os alunos têm contribuído na medida do possível para manter os professores, mas não é suficiente. Então, a criação do Centro Cultural Santo Agostinho foi para promover eventos que completassem essas despesas para poder manter. Porque algumas paróquias começaram até com esse trabalho de música com a UCP, mas tiveram que parar por falta de recurso financeiro. Esse é um problema então, sério. E nós estamos tentando manter, já fizemos um ano com a escola lá, o nosso coral já teve apresentações até fora da paróquia. Bacana. Né? E já cantou até junto com os outros cantores da UCP no Teatro Dom Pedro, eles se sentiram assim super valorizados. Isso é muito importante, né? Não é? E a gente está vendo lá, nós já temos um menino que começou conosco, já está tocando o teclado na missa na comunidade lá de Águas Lindas, uma menina já cantando na comunidade de Bom Sucesso e também outros lá na Matriz. Então, a gente está assim esperando muito. E quantas pessoas começaram na vida artística assim, né? Pois é. Cantando em corais de igreja, sim. etc. Isso é muito importante, isso é muito legal. Em sua missa, você sempre faz referência ao tema do cotidiano? Sim, claro, porque a palavra de Deus é justamente para isso, para você mostrar como Deus quer conduzir o ser humano. Então, normalmente a minha pregação, ela começa pelo ponto básico do Evangelho, que normalmente é relacionado à mensagem da primeira leitura. A primeira leitura normalmente anuncia, o Evangelho mostra acontecer. E a segunda leitura mostra a prática da vivência daqueles ensinamentos. E isso tudo é para levar para a vida. Né? Depois que vimos aqui essa missa, que ouvimos essa mensagem, não podemos voltar para casa do mesmo modo. Temos que dar um passo a mais para poder melhorar, a partir dos ensinamentos da palavra de Deus, melhorar a nossa vida. Então isso tem que estar sempre presente, né? A pregação não pode ser desencarnada. Certo, lógico. Como padre, muitas pessoas hoje o padre Jacques, muitas pessoas sentem um grande vazio. O que está faltando nelas que possam preencher esse vazio e essa tristeza interior que elas sentem? Como padre, como você vê isso? Olha, é uma dificuldade que sempre existiu no ser humano, mas que o nosso tempo, por causa do materialismo, do consumismo, de todas essas crises que estão aí, tem acentuado muito nas pessoas. E se elas não buscarem essa força em Deus, na palavra de Deus, na oração, elas vão parar no problema. Se elas buscam uma direção espiritual, se elas buscam a força dos sacramentos, sobretudo da Eucaristia, da confissão, elas entendem que, apesar de todos esses desafios, elas têm aonde buscar uma força para poder enfrentá-los de modo mais equilibrado. Perfeito. Uma atividade que todos os anos é um sucesso é o Sábado Solidário. Graças a Deus. Como surgiu essa ideia? A nossa Rádio Imperial sempre recebeu muitos pedidos, não só de divulgar as atividades das entidades filantrópicas, mas até direto de pessoas que vinham aqui desesperadas, que estavam precisando de cesta básica, disso e daquilo, né? Então, surgiu quando, há 14 anos atrás, nós chegamos à conclusão que deveríamos fazer uma campanha maior, levando essa divulgação das entidades para as praças públicas e aos poucos também a prefeitura foi se abrindo e foi nos ajudando. E aí nós começamos a perceber também
que não bastava só aquilo que nós recebemos no dia do Sábado Solidário, que sempre aconteceu no sábado mais próximo do aniversário da cidade. Então nós já começamos com a pré-campanha. Íamos a colégios, íamos a grupos e pedíamos, como aconteceu esse ano também, né? Então, no Sábado Solidário, não só recebíamos as doações para essas instituições, mas também criamos um folder com nome, endereço, telefone dessas entidades, como a gente Você diz pode aqui, divulgar à vontade agora essas Então, entidades para que a população, inclusive, tenha conhecimento do trabalho que é realmente realizado. Sim. Né? Desde 9 horas da manhã, o nosso posto central funcionando lá na Praça da Inconfidência e mais todos os mercados da cidade hoje estão com as equipes das paróquias, das entidades. E a gente, ao distribuir esse folheto, ele está escrito: guarde este folheto. Quando o seu coração pedir, ajude os mais necessitados. E aí tem nome, endereço, telefone e tem também a parte da evangelização. A citação do Evangelho de São Mateus. 20 benditos do meu Pai, receber em herança o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, doente e me visitastes, na prisão e viestes a mim. Mateus 25, versículos 34 a 36. Então, serão 10 mil folhetos desses distribuídos em toda a cidade hoje. Algum efeito isso tem que trazer, graças a Deus. Lógico tem que vai trazer. E eu agradeço toda a equipe da Rádio Imperial, todos os comunicadores, a Prefeitura que está dando total apoio. Isso é muito importante, porque quando há a participação do governo, Sim, né, sim. as pessoas sentem que realmente a coisa é séria. Sim. Né? Que existe também uma contrapartida, Sim. porque também a Prefeitura não está aí só para receber, está também para colaborar com as atividades que buscam. E o poder público não dá para fazer tudo. Exato, se pelo menos exatamente. o poder público apoiar essas iniciativas, Exatamente. o conjunto da obra melhora muito mais a situação do povo. É lógico, é lógico. Quais são os postos de coleta para a população que aí hoje, nesse sábado, pode colaborar? Porque não é possível que as pessoas não possam comprar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de café, isso não pesa no bolso de ninguém. Pois é. Né? Então vamos colaborar, vamos ajudar. O posto central, quais são os postos? postos? O posto central está na Praça da Inconfidência. Praça da Inconfidência é aquela em frente à ao Rosário. Igreja do Rosário. Agora, em todos os mercados também estão as equipes. Ali próprio, no Selma da Praça da Inconfidência, está a equipe da Paróquia do Rosário. Perfeito. Né? No Extra da Paulo Barbosa está a equipe da Catedral. Lá no Armazém do Grão, do Bingen, estão as equipes Nossa Senhora, fazem um trabalho belíssimo, também atendem muitas famílias, né? E assim, esse ano até o Bramil lá de Itaipava está com a equipe da Paróquia de Madame Machado, o Extra de Itaipava está com as Casas dos Idosos, lá São João de Deus e o Alcides de Castro, e assim, todos os mercados da cidade estão nos ajudando muito. O Bramil do Itamaraty está com a Paróquia de São José, e assim sucessivamente. Agora, quem quiser entregar diretamente, vai ali na Praça da Inconfidência. Gente, vamos colaborar, vamos fazer... O que é mais necessário, o que se pede mais, o que é mais importante para essas entidades? Olha, arroz e feijão, açúcar para as cestas básicas. Não estamos pedindo óleo, porque a Prefeitura fez uma campanha maravilhosa. Conseguiu, assim, mais de 700 frascos de óleo. Acho até que vai ter mais, porque ainda estava chegando mais coisas. Que né? beleza! Todos os setores da Prefeitura foram mobilizados, sobretudo com o incentivo do prefeito Bernardo Rossi e também do chefe do gabinete, o Renan de Souza Campos. Né? E com todo o pessoal, a secretária lá da CETRAC também, a Denise, todo mundo colaborando muito com a campanha. E agora, para as entidades, por exemplo, as creches, as entidades que trabalham com crianças e tudo, também o achocolatado, o Nescau, o Toddy, leite em pó, leite, o papel higiênico, sabão em pó que eles gastam material muito, de as casas limpeza. que trabalham com os especiais, que tem muita necessidade disso. É que gasta muito, né? Pois é. Também ajudando aqui embaixo a farmácia City Pharma, tá? Também sim. arrecadando, sobretudo, pasta de dente e fralda geriátrica. Quem quiser colaborar, passa ali na farmácia
na City Farm, aqui perto do profissional, que eles estão também com uma banquinha ali, arrecadando essas contribuições para nós. Então, isso tudo é muito importante, a participação da população, porque nós estamos... ninguém está livre de hoje, amanhã, ter um parente, ter um amigo, um conhecido, e até a própria pessoa precisar de um lar desses. Sim, sim. Né? Então é importante que a gente ajude a mantê-los, que ajude, que colabore na doação de materiais de higiene pessoal também. Sim, sim. Isso é muito importante porque esses lares, eles estão aí necessitando de tanta coisa. Nós tivemos aí há poucos dias uma chuva, o Lar Manzini lá da Independência. Inclusive já estamos tirando alguma coisa também da nossa campanha para levar para lá. Pois é, eles estão tão carentes, foi geladeira, foram os alimentos perecíveis todos, perderam tudo, camas, colchões. Quer dizer, a população às vezes não tem para quem doar, fica jogando as coisas fora aí em locais impróprios até. Vamos doar para esses locais. Não é doar coisa velha, estragada, não. Eu tenho um ódio disso danado, desculpa falar ódio aqui na sua frente, mas é porque as pessoas às vezes pegam os cacarecos, vou doar isso. Não, cacareco não precisa, coisa quebrada não adianta. Vamos doar enquanto as coisas estão boas, porque ninguém merece resto. Né? Claro. Então vamos participar aí do Sábado Solidário, entregando a sua contribuição nesses postos que o Padre Jacques falou, que é o Bramil, lá em Itaipava, o Extra... os mercados todos. Os mercados todos. Toda a rede de mercados. Toda a rede do Extra, do Bramil, do Armazém do Grão, do Selma, o Multimix aqui pertinho da rádio, que está com a equipe da Igreja Luterana. Você perguntava sobre o nosso relacionamento. Há vários anos que a Igreja Luterana participa conosco dessa campanha. Então, e ali na Praça da Inconfidência também tem posto. Até às 7 horas da noite. Poxa, então tem tempo de sobra. Olha aí, nós estamos ainda, não são ainda nem 11 horas, dá tempo de quem está saindo de casa, dar a sua contribuição. Leve até lá, não tem problema. Posso dar 1 quilo de arroz? Dá 1 quilo de arroz. Posso dar 1 quilo de açúcar? É 1 quilo de açúcar. Se cada um de Petrópolis fizer isso, Deus é muito. É lógico, nós vamos ter uma arrecadação recorde aí. Se Deus quiser. O Padre Jacques, o que você diria para quem deseja ser padre no mundo de hoje? Em primeiro lugar, procurar um diretor espiritual, para perceber mesmo se é um chamado de Deus, que infelizmente para muita gente é fuga. Não deu certo com isso, não deu certo com aquilo, corre para dentro do seminário. Não é assim, não. Também ninguém entra no seminário hoje e sai padre amanhã, né? É lógico. A gente tem, primeiro, agora então, tem pelo menos 1 ano de propedêutico, depois tem os 3 de filosofia, os 4 de teologia, tem a direção espiritual, tem o convívio com os colegas, tem o convívio com os reitores, com os formadores, para depois chegar a uma decisão. Você agora falou uma coisa tão importante, né? Porque quantas pessoas às vezes procuravam antigamente, né? As filhas, as mulheres solteiras, né, que tinham uma desilusão amorosa, corriam para os conventos e aí se tornavam freiras amargas. Não, né? não. Nem hoje, convento, nem seminário não é refúgio. Não é refúgio para ninguém, não é? Não, eu quando entrei, eu pensei assim, eu entro de cabeça erguida e se eu sentir que não é isso, eu saio de cabeça erguida. Graças a Deus eu só tive uma vez uma dúvida. Porque eu morava com meus pais de criação, que já são falecidos, 74, 72 anos, quando eu fui para o seminário. E teve um dia, quando eu já estava na teologia, ia para o Rio para estudar, eu recebi uma ligação de uma vizinha que os 2 estavam de cama. Os meus irmãos cuidavam direitinho deles, mas foi uma coincidência. Eles foram lá no domingo, um já não estava bem, um pegou a gripe no outro, né? Na segunda-feira aconteceu isso, na terça de manhã eu fiquei sabendo. Naquele dia eu fui lá, falei com o reitor, não tenho como ir para a aula, fui lá, ainda vim aqui o Mussolini na Farmácia Brasil, me deu os remédios e tal, fomos lá e tal, liguei para os meus irmãos, falei, mas nós saímos de lá domingo, um estava bem, o outro já não estava bem e tal. Aí, aquela noite, eu olhava para o teto no seminário e dizia para Deus, o Senhor me trouxe para aqui, o Senhor não vai cuidar deles? Então eu vou ter que sair daqui para cuidar deles. Mas logo no dia seguinte, os meus irmãos assumiram tudo direitinho. Os filhos deles são meus irmãos de criação, né? Uhum. E eu fui criado por um casal de tios-avós. E aí deu tudo certo e não teve mais problema. Tive um pouco de dificuldade com o estudo, como falava a princípio. Estava acostumado a estudar, trabalhar e estudar. Então eu estudava só pela nota mínima.
Aí eu tive que me dedicar mais. Mas a coisa foi fluindo, graças a Deus. E aí já estou aí no sacerdócio há 32 anos, graças a Deus. Pois é, o que seria necessário para seguir essa vocação? Eu acho que, em primeiro lugar, é de fato discernir se é um chamado de Deus ou se é apenas uma opção como outra qualquer. Para isso, o que ajuda muito é uma direção espiritual. Ou seu próprio pároco, ou um outro padre com quem se identifique. A direção espiritual é algo que você marca. Então, nem você corre, nem o diretor corre. Ela deve durar pelo menos uma meia hora. Ali você vai conversar. Direção espiritual é mais ou menos como uma consulta médica. Você fala dos sintomas e vai buscando as causas. Então, para aquela causa, o tratamento. E aí você vai desenvolvendo todo um processo para ver se é aquilo mesmo. Tem os encontros vocacionais que o seminário promove todo último domingo do mês. E assim o processo vai se desenvolvendo ali. Perfeito. Padre Jacques, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem a todos os fiéis da nossa cidade. Primeiro, sobretudo nessa semana, comemorando o aniversário de Petrópolis, vamos agradecer a Deus pela beleza que é a cidade de Petrópolis, pela história do nosso povo. Vamos superar os nossos problemas do momento, as nossas dificuldades, e vamos, acima de tudo, nós que temos a imagem de Nossa Senhora lá no trono de Fátima, né? Também como o grande modelo de vida para nós, aquela que soube dar um sim ao plano de Deus, mas ser fiel a esse plano. Nossa Senhora não disse só o sim pela alegria de ter sido escolhida, ela disse um sim com todas as consequências, até as últimas consequências, foi até os pés da cruz de Jesus e depois ainda continuou com seus discípulos. Então, que nós busquemos valorizar essa cidade, o respeito a Deus acima de todas as coisas, olhar o próximo como irmão, como Jesus manda, amar até os inimigos. Esse é o grande desafio do cristão, amar somente o amigo, qualquer pagão faz isso. O grande desafio do cristão é superar tudo isso e saber que tudo isso aqui é passageiro, mas que depende muito do modo como nós levamos adiante as nossas responsabilidades. Fé em Deus, a obra é dele. Aquilo que faltar aos nossos esforços, com toda certeza, ele completa. Perfeito. Você tem assim, um especial carinho, uma atenção muito grande com Maria. Claro. Por que essa... Desde pequeno. Olha, não sei, eu acho que... Primeiro porque eu não tenho só aquela devoção assim sentimentalista, não. Eu procuro estudar. Segunda-feira mesmo, de noite, 7h30 da noite, nós vamos fazer um estudo do capítulo 8 do documento do Concílio Vaticano II, da Lumen Gentium, sobre a verdadeira devoção à Nossa Senhora. Porque a verdadeira devoção à Nossa Senhora não é ficar apegado aos títulos que ela tem, mas é imitar o seu modelo de vida. Então, Nossa Senhora é para nós. Para quem quer seguir a Jesus, a mãe dele ela é a grande mestra para todos nós. Perfeito. Padre, eu já queria agradecer a sua atenção nesse sábado, que eu sei que você está atolado aí, correndo para lá e para cá, correndo de um lado para o outro, né? E vamos mais uma vez lembrar aos nossos ouvintes da rádio a importância de se doar para o Sábado Solidário. Gostaríamos de deixar o nosso microfone à sua disposição para a sua despedida. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, que nos honrou sobremaneira. Eu agradeço muito. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a você e ao Lions Quitandinha por esse programa que tem trazido tantas pessoas, tantos assuntos importantes, mostrando que, de fato, vocês não têm só um slogan, não. Isso é uma dinâmica de vida. Nós servimos. Então, parabéns, muito obrigado. E, minha gente, Sábado Solidário, Petrópolis Cidade Solidária, Rádio Imperial, a emissora das grandes promoções. Obrigado. É isso aí, ouvintes, amigos, nós estamos engajados nessa campanha, vamos fazer o possível para dar a nossa colaboração. Já disse, por mais ínfima, por menor que ela seja, é uma colaboração. Se cada um der um pouquinho do que sobra ou do que não faz tanta falta, nós vamos atingir a um ponto magnífico, a um resultado excelente para a arrecadação do Sábado Solidário. É um programa sério. Nós temos aí a participação do governo do município também, como o Padre Jacques bem deixou claro, e realmente nós estamos todos voltados a um desafio
que nós estamos promovendo para arrecadar para essas entidades que tanto necessitam e que, se não for, que dependem da ajuda da nossa população para a sua sobrevida. Nós estamos vendo aí as dificuldades de várias entidades, nós vimos a dificuldade da PPO aí de pagar os aluguéis que estão atrasados. A Cristina já esteve aqui no nosso programa uma vez, vamos ver se a gente consegue dar uma palavra com ela também. Eu acho que para essa incentivar. semana já resolveu. Pois é, graças a Deus, parece que a Prefeitura assumiu essa dívida dos aluguéis. É importantíssimo isso, porque é muito importante a atividade da PPO. Nós sabemos de tudo aquilo que eles oferecem a todas as pessoas que são portadoras de câncer. Então é muito importante, nós não podemos ficar sem um atendimento aos pacientes oncológicos. É importante que a PPO permaneça, como é importante também que a própria as entidades também que cuidam de crianças possam continuar o seu trabalho, a desenvolver o seu trabalho aqui na nossa cidade. Nós não podemos fechar os olhos para nada. Temos que estar atentos e colaborando de forma direta ou indireta para a mantença dessas entidades. Muito obrigado, Padre Jaque, obrigado aos nossos ouvintes da Rádio Imperial. Fiquem agora com o plantão policial, com a participação de Joenes, e também logo depois o programa do Roberto com o nosso Vitor Carneiro, porque o Jorge Luiz está de folga ainda, se deleitando nas delícias das férias, né? E depois o Valadão, que vem aí com o seu programa também. Muito obrigado a todos, um bom final de semana. Vamos lá na Praça da Inconfidência, hein? Vamos doar lá. Conto com vocês. Um abraço a todos, fui.